Algo que me chamou a atenção e continua me chamando a atenção desde que comecei a escutar o português pela primeira vez e até esse momento, quase em breve, no meados de janeiro, vão ser 17 anos já. É o fato de que a palavra guerreiro é usada como uma virtude. As pessoas dizem, esse é um guerreiro. Eu quase dizia à minha mãe que está lutando, que ela é uma guerreira. Mas sempre me produziu um desconforto. Porque guerreiro é uma palavra violenta. Nós gostamos de falar da luta. Mas a luta, a guerra, não é boa. Nós temos exemplos na tradição judaica exatamente disso mesmo também. Segundo a tradição, quando chegamos em casa, no Shabbat, cantamos um poema chamado Eshet Hail. Literalmente Eshet Hail, que significa, nós que gostamos da língua, mulher de luta, de guerra, soldada quase. Hail, Hayal, Hayala, Hayelet. O primeiro mandamento que se dá ao ser humano na Torá, depois da criação, é prurvu, crescer e multiplicaos, como se diz, e umilu et haaretz, encham a terra, vechivshua, e conquistem ela. Nós também falamos de conquistas. A conquista, no espanhol da Argentina, no mínimo, era um exército que vinha e conquistava alguém. Não é uma palavra positiva. Então, guerreiro é bom, a luta é boa, a conquista é algo que buscamos. Guerra é violenta e destrói muitas vezes. Talvez a saída esteja na pergunta quem é que está do outro lado. Contra quem é que estamos lutando? Por que estamos lutando? Para quê? É para destruir alguém? Uma pessoa? Uma reputação? Uma conquista de alguém? Queremos retirá-la? É uma luta contra uma ideia? Contra uma crença? Contra um valor? Ou talvez em prol de uma crença ou de um valor? Talvez o problema esteja em guerras que são para fora. Quando todas essas são lutas contra algo externo. Porque uma luta interna é superação, é transformação, é tikkun, é teshuvah. É do que se trata o judaísmo. De não deixar as coisas como estão, só que muitas vezes é muito mais fácil dizer que as coisas estão mal lá. Mas nossos antepassados diziam, eis o Gibor, quem é verdadeiro herói? A Kovesh de Titzro, que se conquista a si próprio, que trabalha com ele, que reconhece a luta contra ele e a favor dele, que é uma mesma. Ao mesmo tempo. O profeta Isaías tinha dito, Me'arsaich, Umachrivaich, Mimech Yetzeu. A destruição pode vir de dentro de você. Portanto, tem que prestar atenção ao que dentro de você acontece. A parashá da semana, amigas e amigos, além do que já falamos do reencontro entre Jacob e Esav, tem um passo prévio. A noite prévia a esse reencontro, Jacob sonha, dessa vez não sonha com a escada. Sonha e no sonho luta com um anjo.
ou um fantasma. Nós não sabemos com quem luta. Luta a noite toda. E sai de lá mancando, mas absolutamente transformado, tão transformado que nunca mais se chama Yaakov. Muda de nome, porque muda a identidade, muda quem ele é. A partir desse momento sabem como se chama. Israel. O nome de todos nós. E a Torá explica que é Israel. Kisarita im Elohim va'anashim va'tochal. Porque lutaste com Deus, ou seja, com o divino e com o humano, e conseguiste. Ou seja, ser Israel significa lutar com o divino e o humano dentro de você. Não com o divino do outro. E não com a humanidade do outro. Yaakov luta no sonho. Existem interpretações diferentes sobre quem era esse anjo fantasma com o qual Yaakov lutou. Alguns dizem que era Esav. E então lutou no sonho e na realidade pode se encontrar com ele em paz. Outros dizem que lutou contra a imagem que ele tinha de Esav. Toda a negatividade que ele tinha depositado em Esav. E então, uma vez depurado isso, pode se encontrar com o lado positivo de Esav. Outros dizem que ele lutou contra ele mesmo, contra seus medos. E então saiu forte o suficiente para poder abraçar Esav sem medo. Na minha humilde opinião, esse ano descobri que se trata de todas uma só interpretação. Ele lutou no seu sonho contra todos os seus fantasmas e todos os seus anjos fantasmas. E por isso conseguiu sair mancando, mas forte o suficiente, transformado o suficiente para continuar a vida melhor. Esta é a parashá que nos chama a verificar quais são nossos anjos fantasmas com os quais deveríamos lutar. Todos temos. Todos temos. Tanto temos que geralmente os projetamos nos outros. Os psicólogos nos explicam que geralmente o que você não gosta em alguém é algo que você tem. Certo? Tem aqui psicólogos. E então é muito mais fácil odiar no outro algo que eu tenho em mim do que me odiar a mim mesmo. Então luto com o outro. Essa é uma luta destrutiva. No duplo sentido. Eu destruo o outro e não melhoro nada em mim. O caminho é o que fez Yaakov. Ele não saiu matando seu irmão. Ele lutou dentro dele. Por isso ele é Israel. Isso é ser Israel. E quais serão esses anjos fantasmas que você tem, que eu tenho, que nossos amigos e inimigos têm? Para alguns, a condescendência, perdoá-lo tudo, poderia ser um anjo fantasma com o qual tem que lutar. Para outros, a exigência exacerbada pode ser um anjo fantasma com o qual devemos lutar. Se você exige demais de você, pode se perder. Mas se você se perdoa demais, nunca vai chegar a nenhum lugar. Se você confia demais, e se você desconfia demais de você e dos demais. Para alguns, a impaciência e o atropelo pode ser um fantasma, claro. Mas também a paciência extrema pode acabar omitindo tudo e se transformando em passividade. O conservadorismo, a rotina, o costume, a inércia são fantasmas com os quais devemos lutar. A tendência a fazer sempre o mesmo, mas também a tendência a querer sempre algo novo. Tudo tem que ser mudado. Tudo precisa ser outro. A toda hora. Também pode ser
um fantasma com o qual lutar. O pessimismo, obviamente, é um fantasma com o qual lutar. Mas um otimismo exagerado pode ser também, porque não nos permite ver o lado crítico do que acontece. O medo, claro que é um fantasma que pode nos atrapalhar, mas a ausência de medo também. Porque se não temos nenhum medo, se confiamos demais, não nos preparamos para as dificuldades. Esta é a parashá do Israel introspectivo. O que tem a coragem de olhar mesmo dentro. Se perguntar por que costumo reagir de tal ou qual modo. Se permite assumir que às vezes assumimos tal ou qual explicação do que acontece, tal ou qual imagem das outras pessoas, do que vemos, do que escutamos e do que ignoramos. Quero nos desejar que possamos descobrir a coragem para descobrir fantasmas próprios e seus desafios. Que possamos enfrentá-los e sair vitoriosos, mesmo talvez mancando um pouco, assim como fez Jacob, que nos entregou nosso nome, Israel. Shabbat Shalom.